diferentes. Temos por isso também um frente a frente aqui nesta edição. Vamos falar com Miguel Tiago do PCP, que está aqui connosco em estúdio, e também nos estúdios de Matosinhos, Pedro Duarte do PSD. Miguel Tiago, começo por si. Perante todos estes desenvolvimentos que todos temos assistido nos últimos dias, ouvimos Maduro continuar a dizer que estamos perante um golpe de Estado protagonizado pelos Estados Unidos e não vemos nenhuma perspectiva de que haja eleições livres que a generalidade dos países neste momento pedem. Boa tarde. Bem, dizer que não há eleições livres já é em si mesmo contaminar o debate, porque em maio de 2018, portanto há menos de um ano, aliás o presidente Nicolás Maduro tomou posse agora em janeiro, no dia 10 de janeiro, como resultado dessas eleições. Essas eleições foram disputadas por 3 outros candidatos, e é verdade, assim, muito acima da média de Portugal, por exemplo, o presidente, o atual presidente da Venezuela, ganhou as eleições com 67% dos votos, portanto, essa legitimidade com 6 milhões que está de a votos. falar não é reconhecida por grande parte dos Estados, inclusivamente pela União Europeia. Que se recusou a participar nas observações das eleições. Porque não cumpriam os requisitos internacionais para observar eleições. Repare, há vários observadores que estiveram presentes no território e que dizem exatamente o contrário, que as eleições foram livres e que todos participaram em pé de igualdade. A União Europeia não quis participar. A União Europeia é dos principais observadores a nível mundial. Aqueles que estiveram presentes no território não identificaram esses problemas. Portanto, a União Europeia não quis estar presente. Acho que ainda assim houve algumas pessoas do espaço europeu que participaram, mas aqueles observadores que estiveram no território não identificaram problemas. Portanto, Miguel, acha coerente que se ignore completamente aquilo que tem acontecido nas ruas de Caracas e do resto do país? De todo. Eu acho que devemos dar a maior atenção porque a Venezuela atravessa uma situação dramática, que é resultado de uma pressão, principalmente de uma pressão externa, será também certamente por força de problemas internos, mas essencialmente, por exemplo, o facto da Venezuela depender muito da venda de petróleo e ter uma economia praticamente toda ela centrada e muito dependente dessa mercadoria, coloca numa situação muito frágil. Mas o que se está a passar na Venezuela é gravíssimo e as sanções que estão a ser aplicadas à Venezuela, o bloqueio, a impossibilidade de levantar dinheiro, a Venezuela tem dinheiro levantado no banco e não permitem levantar dinheiro, a impossibilidade de ir aos mercados levantar dinheiro, a impossibilidade de transacionar em dólares, a impossibilidade de vender o único bem que tem, que é o petróleo, e de adquirir qualquer bem, de comprar medicamentos, de comprar mercadorias. É evidente que é uma situação dramática, é uma situação criminosa que faz com que nós devamos questionar onde está a origem deste problema. E a origem deste problema está claramente num país que são os Estados Unidos da América, que entende que no seu quintal, ou melhor, que a América Latina é o seu quintal, sempre entendeu e sempre matou, liquidou, golpeou todos os regimes que não alinharam consigo. Tem várias formas, neste caso uma guerra económica, mas já chegou a guerra de facto, não é? E já ocupou vários países e neste momento está a tentar ainda através de uma guerra económica, estimulando forças mais reacionárias dentro da própria Venezuela. Nós estamos a falar das forças da Venezuela que alinham com o Bolsonaro e com Trump, são desses meninos que estamos a falar, não é? Esses democratas, que estão a ser neste momento estimulados para um golpe de Estado. Nós temos um vice-presidente norte-americano a vir dizer à televisão: tomem o poder, revoltem-se, nós estamos convosco. Portanto, a apelar direta e ativamente a um golpe de Estado. Eu vou deixar de fazer o contraditório, porque imagino que o Pedro Duarte do PSD, que está nos estúdios em Matosinhos, o fará até melhor do que eu. Fomos conhecendo as perspectivas do PSD, penso que partilha na generalidade com aquilo que tem sido defendido pelo seu partido. Como é que comenta estas palavras do deputado Miguel Tiago? Bom, boa tarde, antes de mais, aos Miguéis e a quem nos ouve de casa. Eu, de facto, eu diria que é quase desconcertante ouvir o Miguel Tiago, que é uma pessoa que eu considero, e que não tenho a mais pequena dúvida que tem boas razões e bons motivos para tentar defender o que defende, mas é um bocadinho desconcertante que estamos a acabar a segunda década do século XXI e depois de tudo aquilo que a história nos ensinou, ouvir de facto o Miguel Tiago ainda defender um regime daquela natureza é de facto... Bom, deixa-me quase sem palavras e é difícil contrapor porque fugimos um bocadinho aos argumentos mais racionais e entramos no campo mais dogmático, de estarmos a ver uma fé qualquer em qualquer coisa que é difícil de explicar. É evidente que aquele regime é criminoso, é evidente que o que aquele regime tem feito ao povo venezuelano é inqualificável e é evidente que quem sentir um bocadinho de humanidade dentro de si percebe que tem que se fazer alguma coisa na Venezuela. O que as pessoas ali estão a sofrer, com a pobreza, com a miséria, com a fome, com a falta de acesso a medicamentos e a tantas outras coisas, deve ser um regime autocrático, ponto final. Não se deve a mais ninguém. Deve ser um regime autocrático que tem usado aquele povo para poder sobreviver do ponto de vista do seu poder pessoal, porque há de facto uma classe,
uma elite dentro daquele regime que continua a viver muito bem. Como nós sabemos, Nicolás Maduro não passa dificuldades naqueles que lhe são próximos. O problema é o povo que está por baixo. E, portanto, era importante que todos nós, enquanto seres humanos que temos capacidade de intervenção cívica à escala global, nos revoltemos, nos indignemos e tentamos, evidentemente, da forma pacífica, o mais pacífica possível, tentemos que este estado das coisas se altere. Acho que é uma obrigação moral que nos compete a todos, sinceramente. Pedro, mas ouvíamos aqui um dos argumentos do Miguel Tiago, é que esta pobreza, esta miséria que se vive atualmente na Venezuela é consequência daquilo que é a política externa neste momento dos Estados Unidos e de outros países que estão a exercer uma espécie de boicote à economia venezuelana. Quer dizer, isso carece de total validação científica, eu diria. Não é? E explico porquê. Porque aponta-se o dedo a Donald Trump como se os problemas na Venezuela e estes problemas tivessem começado há um ano e meio. Já vem atrás. Ainda era Barack Obama, presidente americano, como nós bem sabemos. Mais do que isso. Hoje em dia, quem está a defender esta política externa americana não é Donald Trump. É todo o espectro partidário norte-americano. Aliás, é que talvez seja hoje em dia quase a única questão que está a unir os democratas e os republicanos no Senado, que é hoje, como sabemos, é uma democracia, e era bom lembrar isso ao Miguel Tiago. Os Estados Unidos são uma democracia e Donald Trump é criticável, com certeza. Eu sou daqueles que têm criticado muito Donald Trump, mas nos Estados Unidos pode-se criticá-lo, coisa que na Venezuela não se pode fazer com Nicolás Maduro. É uma diferença substancial. Nas manifestações não se pode criticar o Maduro. Faz algum sentido. Nós sabemos todos a quantidade de pessoas que têm vindo a ser presas nos últimos meses. Faz algum sentido. E na França, com os coletes amarelos? Não querer ver isso. E na França, com os coletes amarelos, quantas foram? Não é uma democracia? Quantas foram detidas? Quantas foram assassinadas pela polícia? Não foi por mortas em conflito. Não vamos... Mas na França, o nome dos políticos não são proibidos na televisão. E na Venezuela, neste momento, não se pode falar de Guaidó. Isso está expressamente proibido. Isso deve ser... Eu estou farto de ver nos canais oficiais da Venezuela claro, de Guaidó. Portanto, isso deve ser algum mito urbano que surgiu aí. Não é um mito urbano, é uma diretiva. É uma diretiva. Ainda no outro dia vi a VTV venezuelana e falou. Portanto, não vejo de onde é que essa diretiva terá vindo. De qualquer das formas, eu terei as minhas opiniões sobre o sistema venezuelano e a forma como funciona a política na Venezuela. Mas eu não me referi a elas na minha intervenção. Eu não vim aqui, tive o cuidado de não vir aqui defender o regime de Nicolás Maduro. Terei críticas negativas, críticas positivas, mas esse não foi o debate. É sobre a situação que se está a viver neste momento e a pressão que está a ser feita por dentro e por fora, e principalmente a que vem por fora. E sobre isso, podemos olhar para a Venezuela como olhámos no passado para o Iraque, para a Líbia, para a Síria e a muitos outros, e perguntarmos a nós próprios o que é que os bloqueios e as bombas e as balas fizeram por aqueles povos. O que é que o povo da Líbia hoje tem de melhor que tinha? O que é que o povo do Iraque tem hoje? Nem país tem, nem Estado. Não tem estradas, não tem hospitais, não tem escolas, porque as bombas norte-americanas e dos aliados, onde estava o seu patrão da altura, Durão Barroso, decidiram liquidar um país. Aquele país não está melhor. O Iraque hoje não está melhor. E eu não tenho nenhum carinho por Saddam Hussein. Não tinha nenhum carinho por Saddam Hussein. Neste caso, eu não ponho, evidentemente, Nicolás Maduro no plano em que ponho Saddam Hussein. Mas até mesmo distanciando-me dessa forma, eu consigo entender que não é através de balas, nem da pressão, nem destas sanções criminosas que proíbem a Venezuela de comercializar. Nós estamos sempre a falar que o nosso país depende muito das exportações. O seu partido, quando estava no governo, Pedro, lembra-se bem da importância que punha nas exportações e que o país tem que dinamizar as exportações. Imagina o que seria para a economia portuguesa proibirem-nos de fazer exportações. Ainda por cima, quando o nosso único bem é o petróleo, como é o caso da Venezuela. E está proibido de comercializar o único bem que tem. E, portanto, está até proibido, por exemplo, de receber os dividendos que as refinarias da Venezuela fazem no Texas. Veja bem, portanto, as refinarias que são da Venezuela, são do Estado da Venezuela, não podem enviar para a Venezuela o lucro que fazem nos Estados Unidos. Fica retido nos Estados Unidos. Como se os Estados Unidos tivessem nacionalizado os petróleos da Venezuela, as refinarias que estão em território venezuelano. Portanto, há uma ofensiva que é criminosa de facto e o povo sente isso. E está para ser provado qual é o efeito benéfico que uma sanção económica tem num povo que é sancionado. Independentemente do regime. Eu agora, Pedro, pedia que fizesse esse exercício. Independentemente do poder e da natureza e de como tu reconheces, ou como nós reconhecemos aquele poder. Ou aquele regime, chamemos o que
Quando o capitalismo não gosta, chama regimes, não é? E quando gosta, e portanto, independentemente disso, este caminho da pressão, terroristas dentro do próprio país. Eu estive na Venezuela há bem pouco tempo e o que vi não tem nada a ver com aquilo que nos contam aqui, nada, nada. Eu fiquei espantado com as diferenças abismais. E também o que vi foi um largo conjunto de forças terroristas, bem mais agressivas do que aquelas que nós vemos aqui, muitas vezes, por exemplo, agora na França, associadas a, enfim, movimentos paralelos aos coletes amarelos. Não estou a dizer que os coletes são todos terroristas, mas há atos que se aproximam mais do terrorismo do que propriamente da contestação e que caracterizam exatamente o que nós vemos na Venezuela. Aliás, é curioso que os coletes amarelos e outros sejam muitas vezes apelidados de vândalos, mas aqueles que na Venezuela andam de cara tapada a apedrejar a polícia, a destruir carros, a puxar fogo a tudo e mais alguma coisa, são os rebeldes democráticos. Eu acho os democratas do país. Eu acho que isso é um discurso dual que tem muitos perigos e que, mas isso está para a provavelmente verdadeira são uma minoria, porque são muitos milhões que saem às ruas nas últimas. Mas são aqueles sobre quem a polícia. Há uma sondagem que saiu hoje que foi. 81% dos venezuelanos querem que Maduro deixe a presidência. O Miguel não lhe parece que a via mais pacífica até seria ter umas novas eleições? Bem, em primeiro lugar, eu vi a sondagem. Não consegui apreender a ficha técnica, não consegui ver a ficha técnica, não sei em que condições é que ela é realizada, se é online, se é em direto, isso muda muito, mas de qualquer das formas, uma vez mais eu digo, não vamos olhar para a forma do regime, nem a política do regime. A política de aquele governo bolivariano vamos olhar para a legalidade. Eu não sei se essa sondagem corresponde à verdade. Eu também não tenho essa informação. Nas notícias que tivemos acesso, não vimos a ficha técnica. O que eu sei é que quando eu ligo a televisão eu vejo muito mais mentiras do que verdades sobre a Venezuela. Como, aliás, sobre um leque de questões. Das formas, o que lhe digo é o seguinte: se durante a Troika, por exemplo, em Portugal, o governo que Pedro Duarte apoiou, PSD, CDS, fôssemos fazer uma sondagem aos portugueses, provavelmente 70 e tal por cento diriam que queriam que o governo fosse embora. E, no entanto, isso não justificou que vários partidos pedissem a demissão do governo, sem dúvida, e que pedissem e que apresentassem moções de censura, mas não justificou que um país estrangeiro viesse investir em Portugal, armar grupos terroristas em Portugal para destruir o Estado e substituir o governo. Isso não é justificável em país nenhum do mundo. Pedro, compreende esta ideia da legitimidade de Maduro, que teve umas eleições recentes e ganhou com maioria? Não compreendo e acho que nenhum democrata
não é? Eu percebo que partidos que não são apologistas de democracias, que tal, democracias liberais, como as conhecemos, como é o Partido Comunista, e que apesar de a história ter provado à saciedade que defendem de facto regimes que têm conduzido à fome, à miséria, à morte de milhões e milhões de pessoas, sem trazer nada de positivo, a não ser para uma elite que se tem governado muito bem nestes países desde sempre, isso vem desde a União Soviética, por todos os países satélites e por tantos outros que fomos vendo ao longo da história. Eu Mas acho é que para fazermos o debate sobre a União Soviética agora? Se é para fazer o debate sobre a União Soviética, é temos de ter mais tempo. Miguel, Falamos sobre a União Soviética. Miguel, o teu argumentário é exatamente o mesmo que era utilizado no tempo da Guerra Fria para defender a União Soviética e mais tarde com Cuba. É para defender todos, é para defender até Portugal. Exatamente. Intervenções externas não são justas. E, portanto, as intervenções externas têm a ver com questões de humanidade. Quem acredita em direitos humanos sabe que há circunstâncias em que tal tem de acontecer. Não tem nada a ver com a Venezuela ser a maior reserva de petróleo do mundo. É nós fazermos de conta que o que está a acontecer da fome porque estão a passar os venezuelanos, pela miséria, pela desgraça que estão a passar aqueles venezuelanos, nós fazermos de conta e limparmos as mãos. Isso é que é uma hipocrisia brutal. Metade dos Estados Unidos vive na mais absoluta miséria. Nunca ouvi falar de ninguém lançar bombas sobre os Estados Unidos para acabar com a fome. Aliás, nunca ouvi falar de uma bomba que mata a fome. Miguel, eu tenho dificuldade em rebater esse tipo de argumentário, porque, quer dizer, comparar uma democracia com os Estados Unidos, com níveis de desenvolvimento que são o que são, e que evidentemente têm desigualdades dentro da sua própria sociedade, como todas têm, de haver um regime autocrático que não é democrático. É bom que fique claro que às vezes há aqui uma poeira. É um regime que é autocrático, é um ditador que se está a impor pela força ao povo. E por isso é que, evidentemente, tem medo de eleições livres. Isso não é óbvio, não é? Não é por mais nada. Não é verdade. Isso não é verdade. E mesmo que fosse verdade, não justificava uma intervenção externa. Miguel, tu disseste que foste à Venezuela visitar, certamente a convite do governo local e conduzido pelo governo local. Porque se falares com qualquer venezuelano livre, sim, qualquer sabes que hoje em dia não há ninguém, andava lá ninguém a controlar com quem eu falava, a não ser quem está de facto a usufruir dos benefícios, aquela minoria que beneficia de privilégios à custa da miséria do povo. Isso não é verdade. O que ali se passa, de facto, é inaceitável e é indefensável. Eu peço desculpa, Miguel Tiago, é indefensável. Esse tipo de argumentário está na pré-história da ciência política, eu diria. Quer dizer, já não há ninguém hoje em dia que tenha raízes minimamente democráticas que possam, quer dizer, defender ou fazer a apologia daquele regime, nem a tirar a areia para os olhos das pessoas, a vir falar de outros países e do que se passa noutros locais do mundo, porque isso nós podemos ter esse discurso. Olha, Trump, eu tenho tido muitas vezes esse discurso e sou um crítico de Donald Trump. Podemos ter, mas não vamos desviar as atenções. O que está aqui em causa é um ditador autocrata que de facto está a impor a miséria, a fome ao seu povo. E é isso que temos todos de nos revoltar, ou não, porque quem não se quiser revoltar também, eu acho que fica, naturalmente, com a responsabilidade de ser conivente e cúmplice com o que ele está a passar. O Miguel não acredita que há aqui um risco muito forte de haver uma guerra civil perante esta bipolarização que existe no país atualmente? Antes disso, deixe-me só dizer o seguinte. Eu peço que façamos um exercício de racionalidade. PSD, um partido que em Portugal agiu sempre contra os portugueses, empobreceu os portugueses. Não quis saber da miséria dos portugueses durante 4 anos de Troika, lembramos-nos muito bem. Está preocupado com a fome na Venezuela ou com o alinhamento que é necessário ter com os Estados Unidos para abocanharem a maior reserva de petróleo do mundo. Eu lembro que há vários países do mundo onde há problemas, inclusivamente problemas económicos, mas não é com esta intensidade, com este interesse que os Estados Unidos intervêm. Ou melhor, em muitos deles, os Estados Unidos até são aliados. Em muitos países que têm regimes ditatoriais, matam. A Arábia Saudita é um deles, claramente, mas como está maniatado pelos Estados Unidos, não há nenhum problema com a Arábia Saudita. Portanto, aquelas pessoas, e o Pedro referiu, a tirar areia para os olhos e fazer um exercício histórico sobre o papel dos vários países, é mesmo isso que eu apelo. Vejamos todas as invasões. Que tudo o que está a acontecer na Venezuela é apenas porque os Estados Unidos decidiram intervir. Então o PSD, quando estava à Troika, dizia que o problema em Portugal era só por causa da dívida e agora não podemos dizer que na Venezuela o problema é só por causa de eles terem fechado as fronteiras. Então o problema em Portugal era porque não tínhamos exportações suficientes e tínhamos muita dívida. E aceitaram, o PSD impôs isso para ser um programa contra o povo em toda a linha. Roubar rendimentos, retirar pensões, reformas, tudo. Mas não podemos aceitar que
fechar as fronteiras a um país, impedi-lo de trocar mercadorias com qualquer outro país do mundo, a não ser aqueles que ousam romper esse bloqueio e que sofrem as consequências por parte dos Estados Unidos. Bloqueio ilegal, porque não foi sancionado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, mas qual é a solução? Não podemos dizer que isso provoca problemas. Não, vamos lá ver. Perguntou-me sobre a guerra civil. Sim. E eu coloco-me. A solução para os problemas da Venezuela, que tem, passam essencialmente pela afirmação da soberania da Venezuela. E passam também pela capacidade da Venezuela fazer frente a estes bloqueios. E para isso, a Venezuela não pode decretar o fim do bloqueio. Não está nas suas mãos. Só que o que pode fazer é quem o decretou ilegalmente. E, portanto, a Venezuela tem que constituir um programa económico que seja capaz de fazer frente a estas coisas. De qualquer das formas, não será um pacífico, mas eu estou convencido, e a história demonstra isso à exaustão, que não é através nem de intervenção externa, nem de terrorismo, nem de intervenções militares. Isso não há nenhum povo na história da humanidade, e eu volto a dizer, independentemente da minha simpatia ou antipatia com a política venezuelana e o governo venezuelano, ou com a oposição venezuelana e as suas propostas. Independente eu julgo que terminar rapidamente, peço desculpa, estamos sem tempo. Eu creio que o que é importante aqui é distinguirmos, mais até do que de facto, eu aí corroboro o que diz o Miguel Tiago, nós nem precisamos olhar para a história, mas temos que perceber que hoje em dia nós temos no globo posições de países e de líderes mundiais que têm de facto uma atitude ditatorial, populista, muito nacionalista em muitos aspectos, mas que de facto tem conduzido os povos a situações muito difíceis. Temos outros que são de facto apologistas de democracias, dos direitos humanos e de outro Trump tipo de e valores. Bolsonaro. Se olharmos não, mas podemos falar, por exemplo, do presidente turco, ou do presidente russo, ou do presidente chinês, que estão a apoiar Nicolás Maduro. Se, na concepção de Miguel Tiago, esses são os democratas, que são o seu exemplo de modelo, então se calhar estamos entendidos, não é? Portanto, eu acho que é importante nós, enquanto seres humanos, mais até do que termos dogmas ideológicos, é nós percebermos que é uma questão de humanidade. E nesse sentido, acho que todos devemos ser interpelados a lutar para que aquele povo venezuelano possa, de facto, atingir outras condições de vida com o mínimo de dignidade. Coisa que enquanto estão debaixo deste... Pedro Duarte, Miguel Tiago, obrigado pela vossa presença e por nos ajudarem aqui a perceber as diferentes perspectivas sobre este tema. A partir de agora passamos da estação de Carnaxide para a estação de Passo de Arcos, uma mudança para acompanhar os novos tempos de transformação política e social no mundo. Entre as mais relevantes está a da Venezuela, onde as recentes manifestações em massa contra o governo de Maduro e a favor do autoproclamado presidente Juan Guaidó provocaram a reação da comunidade internacional, incluindo a da União Europeia. A diplomacia dos 27 Estados-membros concertou posição, dão 8 dias